Boa tarde, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e esta é a primeira edição do Câmara Rio Notícias. A gente começa falando sobre as novas comissões especiais constituídas pela Câmara Municipal. Mariana Rosadas tem os detalhes. Os grupos que foram formados são a Comissão Especial com a finalidade de formular políticas para a saúde animal, a Comissão Especial para analisar a reconstrução da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, em Campo Grande, e a Comissão Especial para discutir questões do Anel Viário de Campo Grande. Os líderes dos partidos e blocos partidários devem indicar nomes para compor os comitês. O Parlamento Carioca define na sessão plenária de hoje os nomes dos vereadores que vão integrar o Conselho de Ética da Câmara. Eles são escolhidos através de votação. O órgão atua na preservação da dignidade do mandato e propõe penalidades e respostas às consultas da mesa diretora e de vereadores sobre matérias da competência do Conselho de Ética. O grupo é composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário, 5 integrantes e 3 suplentes, todos eleitos para um mandato de 2 anos. Ao longo desta terça-feira, várias comissões permanentes estão sendo instaladas. Uma delas foi a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Eu acompanhei. A composição da Comissão Permanente de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público ficou assim: presidente Jorge Felipe, vice-presidente Inaldo Silva, vogal Luciano Medeiros. Essa comissão, segundo o próprio presidente disse ano passado, foi uma das que mais atuou na defesa dos servidores. E tenho certeza que esse ano não será diferente, né? Uma vez que os servidores estão aí, muito deles insatisfeitos, precisando de ajuda, e a comissão vai estar à disposição deles nesse ano de 2023. Eu recebo o vereador Jorge Felipe, presidente da Comissão Permanente de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no CRN, primeira edição. E eu pergunto para o senhor qual o foco dos trabalhos dessa comissão. Luciana, inicialmente, boa tarde, um prazer estar aqui, acompanhando esse brilhante trabalho que vocês desempenham. A Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público certamente tem um relevante papel para a cidade do Rio de Janeiro. Todas as matérias pertinentes à administração, os interesses da cidade, são objeto de análise e discussão nesta comissão. Nós elaboramos pareceres e orientamos o plenário com as nossas opiniões em decorrência a essas matérias. Hoje, o assunto que mais envolve o servidor público da cidade do Rio de Janeiro são os planos de cargo, carreiras e salários. Alguns já contemplados, outros ainda numa expectativa, numa luta de décadas, como é o caso do pessoal, os servidores da saúde. Esse ano, certamente, será um ano de muito trabalho, onde realizaremos mais audiências públicas e oportunizaremos a esses servidores possam expor suas angústias, suas aflições, suas dificuldades e, naturalmente, serem contemplados merecidamente pelo trabalho que desempenham em prol da cidade e da população. E nós vamos continuar ali, assumindo a presidência, como hoje ocorreu, dando o melhor dos nossos esforços para que tenhamos sucesso nesse empreendimento. Fundamental o servidor público, né, vereador? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. E veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão de hoje, que começa às 14h. Um deles é o projeto que trata da valorização e da inclusão das pessoas com deficiência, nanismo e doenças raras na publicidade institucional do município. Um outro trata da fixação de cartaz informativo nos serviços públicos da cidade. O parlamento vai discutir também o projeto que trata do funcionamento de food trucks na Cinelândia. E ainda o projeto que estabelece a política municipal de combate à fome na cidade do Rio. Foi sancionada a lei que obriga as empresas que realizarem obras nas vias públicas do Rio a consertar buracos e outros danos nas calçadas e ruas da cidade. Eu mostro para você.
Fios emaranhados e soltos, calçadas esburacadas e restos de reparos de obras. O descaso pode representar perigo pelo caminho. As empresas prestadoras de serviços são consideradas uma das vilãs da conservação do espaço público. Eu fico bem revoltada, né? Ainda mais aqui no centro, que a gente está trabalhando, vai para cima, vai para baixo, ter que ficar olhando essas coisas é triste. A Câmara Municipal aprovou uma lei de autoria do presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que tem como foco as intervenções feitas pelas concessionárias de energia, telefonia, gás e outros serviços que deixam buracos e consertos mal feitos nas ruas. A partir de agora, as empresas terão que reparar danos causados por obras em vias públicas do Rio. A multa prevista para quem não cumprir a lei pode ser de até R$4 mil. O espírito do projeto é exatamente esse, ou seja, é uma lei que agora reforça a obrigação e a responsabilidade das concessionárias em consertar e reparar todas aquelas interferências que são realizadas, afinal elas recebem para fazer esse serviço. Então é também sua obrigação que espaços públicos não sofram com esse tipo de problema, acarretando em despesas públicas, que isso não deveria ser obrigação da Secretaria de Manutenção. Segundo a lei, as empresas devem restaurar os bens às condições originais, de maneira que não ofereçam posteriormente risco ou impedimento à livre circulação de veículos e pedestres no município. O texto determina ainda que as concessionárias serão responsáveis pela qualidade da restauração pelo prazo de 5 anos. Eles têm que realmente abrir e fechar. No mínimo fechar, que é um perigo, um risco para as pessoas tropeçarem, caírem. Então, é o trabalho deles, é a função deles. Eu acho que tem que ser punido, tem que ser cobrado, não tem que ficar nada largado na rua. Na maioria das vezes, quem sofre com as más condições dos logradouros públicos são principalmente pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora, como os idosos e cadeirantes. Para quem precisa utilizar carrinhos de bebês, a acessibilidade também significa um problema. Esses danos causados às calçadas, as caixas de rolamento, elas se transformam em obstáculos muitas vezes para acessibilidade, para caminhabilidade, contribuindo para o que a gente chama de uma cidade hostil, que é o Rio de Janeiro. Então, esse esforço da Câmara de Vereadores no sentido de reforçar o disciplinamento da atuação das empresas, ele é muito importante no combate a um dos problemas muito graves que nós temos na nossa cidade. Esta semana, o calendário da vacina bivalente contra a Covid-19 vai de 68 até 60 anos. Os detalhes com Sérgio Costa. A vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada nas 237 unidades de atenção primária do município, como clínicas da família e centros de saúde, além do Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo e postos extras. Nesta segunda-feira foi a vez das pessoas com 68 anos ou mais. Na terça são aqueles com 66 ou mais. Na quarta, a partir de 64 e na quinta, de 62. Sexta e sábado, a aplicação é para quem tem mais de 60 anos. A vacina bivalente é uma proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes e é recomendada como dose de reforço para os grupos prioritários, devidamente imunizados com pelo menos 2 doses e com a última aplicação há pelo menos 4 meses. Para o grupo de idosos, basta apresentar documento de identificação e o comprovante da vacinação, se disponível. Já os imunocomprometidos, entre eles transplantados e pessoas com HIV, deverão apresentar também o comprovante da sua condição de saúde. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. E agora uma última informação.
acabam de ser instaladas as comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de Assistência Social e de Defesa dos Direitos Humanos. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.